O que é a teoria dos jogos? A teoria dos jogos ela é um processo de modelar interações estratégicas entre duas ou mais empresas em uma situação contendo regras definidas e resultados. A aplicação econômica da teoria dos jogos pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar na análise fundamental da indústria, setores e qualquer interação estratégica entre duas ou mais empresas. Aqui se apresenta diversas teorias no qual se relaciona a produção, preços e como se determina essas decisões em um mercado normalmente oligopolista. E ela pode ser usada em diversos setores, tantos quanto nas empresas, no jogo de mercado, até mesmo no simulador que nós utilizamos na matéria, na determinação de preços, na determinação de produção, o que o oponente vai fazer no próximo round, o que ele não vai fazer, qual seria a melhor decisão. Todos esses jogos se encontram na teoria dos jogos. Passando um pouco para os criadores da teoria dos jogos e o porquê ela foi criada. Ela foi desenvolvida por von Neumann e Morgenstern em parceria, dado que os instrumentos microeconômicos não poderiam sempre produzir soluções reais para a determinação de preços no oligopólio. Então, cada participante da competição conhece possíveis resultados de uma dada situação e tem um padrão de preferência entre resultados. O indesejo individual em relação aos resultados a serem obtidos é um problema de maximização da utilidade, e cada participante conhece os padrões de preferência dos demais. Então aqui, como você tinha nos padrões microeconômicos clássicos, eles não poderiam sempre ser algo correto na determinação dos preços de um oligopólio normal. Daí a teoria dos jogos entra para trazer uma visão um pouco mais estendida das decisões, possíveis formações de preço, determinação de quantidade produzida e as relações entre as empresas num oligopólio. A soma zero. Na soma zero, a gente tem que cada jogador ele escolhe uma estratégia. Então, cada empresa escolheria uma estratégia possível que determinaria seus ganhos e a perda se tivesse outro participante no movimento. Então, se um jogador ganhar exatamente o que outra empresa perder, a gente tem um zero-sum game, que é um jogo de soma zero. Aqui sempre tem um vencedor e um perdedor. Contudo, em um oligopólio normal, normalmente é difícil que se tenha apenas uma vitória e apenas uma derrota, apenas uma empresa ganhando e apenas uma empresa perdendo. Então a gente tem um jogo de soma não zero, que no caso podem se empresas formar coalizações, cartéis ou outras coisas, podendo ambas as empresas ganharem ou certas decisões nos quais ambas as empresas também podem perder, dado as decisões de diferentes empresas. O equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash ele é um resultado ótimo de um jogo onde não se há incentivo para desviar da estratégia inicial. Então, nesse modelo de equilíbrio de Nash não se tem nenhum motivo para se desviar da estratégia inicial. Um exemplo bem simples e bem comum é o dilema do prisioneiro. Ele exemplifica basicamente a ideia de que não se deveria desviar da estratégia inicial. Nesse caso aqui nós temos ambos jogadores, no caso dois prisioneiros, que estão presos, contudo não se existem provas para condená-los. Neste caso, é oferecido certas opções. Caso ambos confessem o crime que cometeram, ambos pegam 5 anos de prisão cada um. Contudo, caso um prisioneiro confesse e o outro fique em silêncio, o prisioneiro que confessar é liberado, só que o prisioneiro que não falar nada, ele pega a pior sentença, que seria 20 anos. O melhor resultado possível seria caso ambos os prisioneiros ficassem em silêncio, e eles receberiam apenas 1 ano de prisão. Contudo, como não se tem como saber o que o outro faria, neste caso, no caso dos prisioneiros, o prisioneiro A não sabe o que o outro prisioneiro B vai fazer e o prisioneiro B não sabe o que o prisioneiro A fará, a melhor opção para cada um é que confessem, porque daí ambos ficariam com 5 anos de prisão. A limitação desse modelo é que exige que o indivíduo conheça a estratégia de seu oponente.
Um equilíbrio de Nash só pode ocorrer se um jogador opta por permanecer com sua estratégia atual, se conhecer a estratégia do seu oponente. Vou falar um pouco sobre o jogo de Carnot. O jogo de Carnot está pautado em uma série de pré-requisitos, no qual a concorrência de Carnot ela é um modelo econômico que descreve uma estrutura industrial na qual as empresas rivais que oferecem um produto idêntico competem pela quantidade de produção, independentemente e ao mesmo tempo. Então, neste modelo aqui, a gente assume que os produtos produzidos por ambas as empresas nesta concorrência são produtos idênticos. A competição de Carnot ela é um modelo econômico no qual as empresas concorrentes escolhem uma quantidade para produzir de forma independente e simultânea. Neste modelo, o grande foco é na produção e não necessariamente no preço. Neste modelo, aplica-se quando a empresa produz bens idênticos ou padronizados e assume-se que não podem conspirar em forma de cartel. E o preço não é uma variável estratégica. Neste modelo, então, a gente não considera que as empresas têm relações de cartel ou de comunicação entre si. E a produção é a variável principal. O preço não é variável estratégica. O equilíbrio de Carnot ele se dá dado esses pressupostos, no qual você se tem um preço dado uma quantidade produzida, que é igual a um valor menos esta quantidade, onde a quantidade produzida ela é igual à quantidade 1, que é a quantidade produzida pela firma 1, mais a quantidade 2, que é a quantidade produzida pela firma 2. Neste exemplo, nós estamos no ponto de vista da firma 1, portanto, nós consideramos que a quantidade 2 ela é constante, uma vez que a gente não tem informação e não pode determinar a quantidade produzida pela firma 2. O preço é uma função da quantidade 1, produzida pela firma 1, e a quantidade 2, produzida pela firma 2, no qual a gente tem que é igual a um valor, A, menos a quantidade 1, menos a quantidade 2. Nós assumimos aqui que o custo marginal é igual a C, a receita é igual a preço vezes a quantidade 1, que é do ponto de vista da firma 1, igual a um valor menos Q1 menos Q2, que é constante, vezes Q1. Aqui nós fazemos um processo de derivada parcial, que a receita marginal 1 é igual à derivada parcial de Q1, porque nós consideramos Q2 como constante, vezes a receita, que é igual a um valor menos Q2 menos 2Q1. Nós fazemos igual, que é receita marginal igual a custo marginal, igual a um valor menos Q2 menos 2Q1 menos custo marginal, igual a custo marginal. Nós temos que Q1 estrela é igual a 1 sobre 2, um valor, menos o custo marginal, menos Q2, que é constante. Então, nós determinamos que se o Q2 for igual a zero, nós teríamos uma quantidade 1 da firma 1 produzida igual a 1 sobre 2, um valor que é A menos C. Esse ponto A é o que refere no gráfico para formar a linha da firma 1. Se o Q2 for igual a A menos C, um valor menos C, nós temos que Q1 é menor ou igual a zero, que seria este ponto que faz a linha da firma 1. Neste processo, a firma 2 está fazendo o mesmo pensamento que a firma 1, utilizando a mesma lógica, só que com quantidade da firma 1 constante e a quantidade da firma 2 variável. Realizando esses mesmos cálculos do ponto de vista da outra firma, nós temos a outra curva. E para encontrar o ponto de equilíbrio, basta igualar ambas as fórmulas. Contudo, o equilíbrio de Carnot apresenta algumas limitações. As limitações do modelo é que ela assume que dois jogadores definem estratégias independentemente um do outro. Então, quando apenas dois produtores estão em um mercado, é muito provável que eles sejam responsáveis por estratégias relacionadas dado a outra estratégia da firma. Então, se tem duas firmas em um mercado, é muito provável que as decisões de uma firma estejam relacionadas à da outra. Não tem como operar sem essa relação. Ainda mais quando se tem apenas duas firmas em um mercado, a formação de cartéis é muito provável. Além de que as empresas no mundo real, elas escolhem os seus próprios preços e não ignoram eles.
apenas focando na produção. O preço é uma variável muito importante nessa relação. Dado isso, estas são as limitações do modelo de Carnot. O jogo de Bertrand. Neste modelo, a gente considera que os bens produzidos e vendidos são homogêneos. Portanto, os bens produzidos e vendidos por uma empresa concorrente são completamente idênticos aos olhos do consumidor. Os consumidores eles não têm preferência por nenhuma empresa. Portanto, aqui market, dentre outras variáveis, elas não são relevantes, nem a imagem da empresa. O único foco aqui é que os consumidores não têm preferência por nenhuma empresa e compram o produto que tiver um preço mais baixo, independente da imagem da empresa. A concorrência em preços, ao contrário da concorrência de Carnot, elas competem em quantidade, mas em preços. Então, neste modelo aqui, a principal variável estudada é os preços e não a quantidade apenas, como no modelo de Carnot, que também não leva em consideração os preços. Portanto, aqui nós temos que cada empresa define o seu preço de um produto com o objetivo de maximizar o lucro, levando em consideração o preço das outras empresas. No caso desse exemplo que nós vamos falar do equilíbrio de Bertrand, são duas empresas competindo. Aqui nós temos a linha preta, que seria a função de melhor resposta da empresa 2 para determinado preço 1. A linha verde é a função de melhor resposta para a empresa 1. PM denota o preço de monopólio e C denota o custo marginal de produção da empresa. Aqui então, se temos o preço da empresa 2 estiver acima dos custos marginais e abaixo do preço de monopólio, então ela se encontraria nesta parte da curva. Nós teríamos que para qualquer preço cobrado pela empresa 2 neste intervalo, a empresa 1 poderia cobrar um preço um pouco mais baixo. Por quê? Neste modelo, como os consumidores estão interessados apenas no preço, se a empresa 2 determina um preço e a empresa 1 determina um preço um pouco mais baixo, todos os consumidores vão deixar de comprar da empresa 2 e comprar da empresa 1. Isso, obviamente, vai levar um ciclo de redução de preço até o mínimo possível, que seria este ponto NE, o custo marginal. Portanto, quando as empresas competem por toda a parcela do mercado até a redução de preço chegar no custo marginal, esse é o único ponto de melhor resposta. Contudo, neste ponto, nenhuma das empresas obtém lucro, sendo, tecnicamente, o único ponto onde se poderia vender ambas as empresas caso elas concorram em preços. Como foi visto neste modelo, ambas as empresas apresentam custo marginal iguais. Contudo, isso gera o problema de que, caso elas compitam em preço, ambas as empresas não vão obter lucros. Por isso, a gente tem um equilíbrio de Bertrand com custos marginais distintos. Isso levaria uma diferença, no caso com custos de produções assimétricos, supondo as duas firmas como no exemplo anterior. Aqui nós teríamos que o custo marginal da firma 2 seria maior do que o custo marginal da firma 1. Então, neste modelo, o preço de equilíbrio poderia ser tão grande quanto C2. Isto seria o preço limite possível neste modelo. Então, aqui a firma 1 ela poderia alterar o preço o suficiente para eliminar todo o potencial de lucro da firma 2. Considerando que o custo marginal da firma 2 é maior do que o da firma 1, e como foi visto que as empresas podem reduzir o preço até o seu custo marginal, a firma 2 nesse mercado, caso a firma 1 decida reduzir o preço, não se tornaria um jogador. Portanto, aqui neste modelo, a firma mais competitiva é a que obtém o menor custo marginal, podendo assim ter lucro, diferente do modelo tradicional, onde nenhuma das firmas podem ter lucro com os custos de marginais iguais.